Olá a todos! Nesse segundo vídeo sobre inequações, veremos agora como resolver inequações do segundo grau. Aqui nesse primeiro exemplo temos x² menos 2x mais 2 maior que zero. Então precisamos dos valores de x que façam com que esses valores aqui fiquem maior que zero. Portanto, fica fácil percebermos que a ideia é estudarmos o sinal da função. Uma técnica bem simples para resolver. Estudando o sinal da função, nós saberemos quais os valores de f de x que são maiores que zero, como a questão está pedindo. Portanto, o primeiro passo é encontrar as raízes, se possível. Ou seja, vamos determinar o valor de delta, porque dependendo do valor de delta, obviamente, teremos os valores já encontrados. Delta, lembrando que é b² menos 4ac, ou seja, para esse exemplo aqui é menos 2² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Delta é igual a menos 2² dá 4, menos 4 vezes 2, que dá 8. 4 menos 8. Portanto, delta nesse caso é menos 4. Ok. Se delta menos 4 é um valor negativo, lembrando, isso significa que a função não tem raízes reais. Ela não toca o eixo x. Portanto, fazendo o estudo do sinal, considerando apenas o eixo x aqui, vemos que a é 1. Se a é maior que zero, a função, a concavidade é voltada para cima, a abertura é para cima, e como não tem raiz, então a função fica desse tipo. A função é desse tipo e, portanto, todos os valores aqui de x fazem com que f de x seja positivo. Para todo valor de x aqui, f de x está sempre acima do eixo x. Logo, qual é a solução dessa inequação? A solução é R, ou seja, todo número real é solução dessa inequação. Então vejam como é simples resolvermos uma inequação do segundo grau. Basta fazermos o estudo do sinal para identificar a solução da inequação. Se vocês não sabem como fazer o estudo do sinal do segundo grau ou têm dificuldade nas equações do segundo grau ou funções do segundo grau, então sugiro ver os vídeos anteriores. Vamos ver esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo temos x² menos 2x mais 1 menor ou igual a zero. Como sempre, vamos fazer o estudo do sinal. Primeiro, vamos encontrar o valor de delta. Lembrando que delta é b² menos 4ac. Nosso caso, b é menos 2. Menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta, então, menos 2² dá 4, menos 4. Portanto, delta é igual a zero. Se delta é igual a zero, significa que só vai haver uma raiz real. Ou seja, o gráfico vai tocar no eixo x em um único ponto, que é o x do vértice. Quem é o x do vértice? A única raiz, que é menos b sobre 2a. Como b aqui é menos 2, então temos menos 2 sobre 2a, 2 vezes 1. Menos com menos aqui fica mais, 2 sobre 2 é igual a 1. Verificamos que a é maior que zero. Portanto, fazendo o estudo do sinal aqui, considerando apenas o eixo x, como a é maior que zero, a parábola é voltada para cima, então a função é desse tipo, onde o gráfico vai tocar no eixo x aqui no único ponto, que é o ponto x igual a 1, y zero, que é 1. Aí você verifica, ele quer os valores menores ou iguais a zero. Bom, se ele quisesse os valores menores que zero, negativos, nós vemos que o gráfico não tem nenhum ponto abaixo do eixo x.
Então não haveria solução para essa inequação, já que todos os valores estão acima do eixo x ou sob o eixo x, que é esse ponto. Mas como ele quer os valores menores ou iguais a zero, então nós temos uma solução. Que solução é essa? É o ponto 1. Ou seja, quando x é 1, y é 0. Ele quer os valores menores ou iguais. Menores não existem, mas iguais existem, que é o ponto 1. Portanto, a solução aqui é única. X igual a 1. Veremos mais um exemplo. Muito bem, veremos agora esse terceiro e último exemplo sobre inequações do segundo grau. Aqui temos menos 2x² mais 3x mais 2, que seja maior ou igual a zero. Então, primeiro vamos tirar o valor de delta e fazer o estudo do sinal da função. Delta, lembrando que delta é b² menos 4ac. Vamos tirar aqui o valor de delta. b é 3² menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 2. Delta é igual a 3² dá 9, menos com menos aqui dá mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Portanto, delta é igual a 9 mais 16, que é 25. Como delta é maior que zero, significa que há duas raízes reais, x1 e x2. Vamos tirar esses valores. Lembrando que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é igual a menos b. b é 3, então temos menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que encontramos é 25, sobre 2 vezes a é menos 2. Então aqui teremos duas raízes, x1 e x2. x1 é menos 3, mais a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 sobre menos 4 dá menos 1 meio. 2 sobre 4, 1 meio. Então, menos 1 meio. x2 é igual a menos 3 menos 5 sobre menos 4. Menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 sobre menos 4 dá 2. Temos as duas raízes, menos 1 meio e 2. Fazendo o estudo do sinal dessa equação, considerando uma função aqui, então, vemos como a é menor que zero, então a parábola é voltada para baixo. E como ela tem duas raízes, então a função, o gráfico é desse tipo, com cavidade para baixo, tocando o eixo x em dois pontos, que é x1 e x2. Menos 1 meio, uma raiz é menos 1 meio, e a outra raiz é 2. Menos 1 meio e 2. Agora observem que entre menos 1 meio e 2, todos os valores de f de x estão acima do eixo x, ou seja, são valores positivos. Já os valores do domínio aqui, antes de menos 1 meio, f de x é sempre negativo. E também depois de 2, os valores também são negativos. Aí verificamos, ele quer os valores maiores ou iguais a zero. Iguais é menos 1 meio e 2, e maiores que zero são esses valores aqui. Ou seja, esses valores de x aqui fazem com que f de x seja maior que zero, que essa é a nossa solução. Solução é igual a x pertencente a R, tal que menos 1 meio é menor ou igual a x, observe maior ou igual, então, menor ou igual a x ou x menor ou igual a 2. X está entre menos 1 meio e 2. Essa é a nossa solução. Espero que tenham compreendido. No próximo vídeo, veremos o que são inequações simultâneas.